Fala, leitores da Bíblia, a gente vai dar sequência no capítulo 2 agora de Hebreus. Nós vimos no capítulo de número 1 que o autor de Hebreus, que a gente não sabe exatamente quem é, ele aponta para Jesus Cristo como aquele que há de mais elevado, ele é superior, ele é o principal em relação a todas as criaturas e em relação também aos anjos. É possível que no primeiro século, entre os hebreus, entre aqueles que faziam parte do povo de Israel e foram convertidos a Jesus, é possível que naquele momento houvesse alguma discussão a respeito do ser de Jesus Cristo, se ele era ou não superior aos anjos. E nesse primeiro capítulo nós vimos que o autor coloca com muita clareza que ele é superior aos anjos, ele é superior aos homens, ele é superior a todas as criaturas. Por quê? Porque ele é eterno, ele é o próprio Filho de Deus, ele é o resplendor da glória e é a expressão exata do ser de Deus. Ok? E agora nós vamos ver então o capítulo 2. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então veja, é muito possível que os hebreus convertidos a Jesus Cristo estivessem dando ali uma cambaleada, eles estivessem um pouco ali sendo levados ali por ideias erradas, não estivessem bem firmes na verdade. E isso estava fazendo com que muitos voltassem para as práticas judaicas. Isso é possível que tenha acontecido. Então, o autor de Hebreus está dizendo já nesse primeiro versículo do capítulo 2, diante de tudo isso, da superioridade de Cristo, da elevada posição do Filho de Deus, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se nós entendermos, compreendermos bem quem é Jesus Cristo em relação a todas as outras criaturas, nós então estaremos bem firmes na verdade central do universo, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Se nós compreendermos bem isso, nós conseguiremos viver melhor a vida neste mundo caído. Versículo 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então veja, se a palavra falada por meio de anjos, está dizendo aí, né? Se tudo o que foi dito anteriormente por meio dos pais, por meio dos profetas, se tudo que veio a ser nos dito foi confirmado, e a desobediência recebeu justo castigo, ou seja, se os pecados foram de fato levados por Cristo até a cruz, se tudo isso de fato aconteceu, e a palavra de Deus é firme, ela foi cumprida, versículo 3, como a gente vai escapar se a gente negligenciar tão grande salvação? Se isso tudo é verdade, como que a gente vai sair ileso se a gente desprezar essas coisas? Nós temos que nos apegar a tudo isso. Nós temos que conhecer o Evangelho, nos aprofundar no conhecimento de Cristo, porque disso depende a nossa salvação. Então, ele diz aqui que essa salvação foi anunciada por Jesus, foi confirmada pelos que a ouviram, ou seja, aquilo que foi realizado, foi vivido por Jesus Cristo, foi testemunhado pelos seus apóstolos. Esses apóstolos seguiram pregando o Evangelho, né, passo a passo às pessoas, geração após geração. Então, tudo isso foi confirmado. Deus deu o seu testemunho, não só um testemunho verbal, mas veio também os sinais, prodígios, milagres, distribuição do Espírito. Então, tudo isso confirma cabalmente que o Evangelho é a verdade, que tudo isso que está sendo dito, está sendo colocado aqui é verdadeiro.
Então nós não podemos negligenciar isto. É como aquela coisa, né? Quando a gente vê essas coisas, quando Deus abre os nossos olhos para o Evangelho, não tem como mais a gente deixar de ver. Não tem como a gente esquecer. Quando os nossos olhos são abertos, de fato e de verdade, e nós contemplamos a glória e a graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo, não dá para a gente desver. Então, nós temos que nos apegar a isso, nós temos que nos firmar nesta verdade. Versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos pés. Então, todas as coisas não foram colocadas sujeitas aos anjos, né? Mas sim a um homem, né? E aí ele cita aqui o Salmo de número 8, onde fala da elevada posição do ser humano, do homem, né? E aí diz o versículo 8, aqui, ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Antes de continuar, pelo que eu estou percebendo, o Salmo 8 citado do versículo 6 até o versículo 8, não está falando do gênero humano, né? Que é o homem que dele te lembra. Não está falando a interpretação que o autor de Hebreus está fazendo do Salmo 8 é que ali estava sendo feita uma referência à pessoa de Jesus Cristo, de forma completa, de forma definitiva, na pessoa de Jesus Cristo. O ser humano tem a sua honra, e quando a gente já fez a leitura do Salmo 8, eu comentei um pouco sobre ele, né? Se você quiser retornar lá e ouvir novamente os comentários a respeito do Salmo 8, mas neste texto aqui, nós vemos aqui que parece ser uma referência à pessoa de Jesus Cristo. Ele é o homem, ele é o filho do homem, não é um filho do homem, ele é o filho do homem, a quem todas as coisas foram sujeitas. E aí diz o versículo 9, vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Então, ele que assumiu uma aparência humana, assumiu uma forma de humilhação, uma forma de servo, a ele foi dada uma coroa de glória e de honra, e ele então provou a morte por todo o homem. Versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então, versículo 10, né, diz que era necessário que este, por meio de quem todas as coisas existem, né, pudessem conduzir muita gente à glória. Era necessário que ele fosse aperfeiçoado por meio de sofrimentos, né? Então, é difícil entender esse salmo aqui, mas a gente entende que convinha, ou seja, era necessário que Jesus viesse numa forma de servo, viesse como alguém por um pouco inferior, né, aos anjos, como diz o versículo 9, viesse e fosse aperfeiçoado por meio do sofrimento. Mas ele não era perfeito? Ele não era perfeito? Sim, ele era perfeito. Mas para que ele pudesse ser o autor da salvação deles, ele teria que se fazer homem e todas as implicações disto, ou seja, ser tentado como um homem, sofrer a punição de Deus como um homem. Ele teria que ser um homem como todos os outros. Então, nesse sentido, para que ele se tornasse o nosso substituto, ele teve de ser aperfeiçoado, ele teve de cumprir todas as coisas
de modo cabal e pleno e perfeito como um ser humano. Então não é que ele não era perfeito, mas ele precisou passar por esse trajeto inteiro, cumprindo todas as coisas perfeitamente, para que então ele pudesse se tornar o autor da nossa salvação. Versículo 11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis que estou eu e os filhos que Deus me deu. Então, ele diz no 11, né? Tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Então, o que ele está colocando aqui do 11 ao 13, né? É que por meio dessa obra salvadora, nós todos somos unidos a Jesus Cristo. E ele passa a nos chamar de irmãos, ele passa, né, a ter uma relação conosco de união. Nós somos unidos de fato ao Senhor Jesus Cristo, né? Nós passamos a ser filhos de Deus, como diz o apóstolo João. Aqueles que o receberam também o poder de serem chamados filhos de Deus. Nós não éramos filhos de Deus, mas passamos a ser por meio do sacrifício de Jesus em nosso lugar. Então, na cruz do Calvário, nós fomos adotados por Deus. Versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, né? Então 14 aqui, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse. Assim, então ele está falando assim, como existe identificação entre carne e sangue, entre os homens, entre os filhos com seus pais, né? Então ele precisou também participar disto, ou seja, ser homem de carne e sangue, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem poder da morte. Então ele está argumentando no sentido de que foi necessário que ele se tornasse homem e que ele sofresse tudo o que sofreu, para que então pudesse realizar a nossa salvação. Então, na sua morte, ele venceu aquele que tinha o poder da morte, que era o diabo, e assim livrasse, né, todos os que pelo pavor da morte estão sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, por meio da sua morte, ele nos livrou do poder da morte. Pois ele, versículo 16, evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Então, o sacrifício que ele realizou não foi para a salvação de anjos, mas foi para salvar a descendência de Abraão. E compreendendo à luz do que Paulo diz em Romanos, os descendentes de Abraão não são aqueles descendentes de carne e sangue, propriamente dito, mas aqueles que, pela fé na promessa de Deus, são filhos de Abraão, que é chamado o pai da fé, né? Versículo 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então era necessário que ele se tornasse como nós somos, homens, para que então ele pudesse ser o sacerdote perfeito, ou seja, nos representar diante do Pai, né? E dessa forma fazer propiciação pelos nossos pecados. E o versículo 18, então, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, ele viveu todas as experiências que nós vivemos como seres humanos. Então, as mesmas tentações, as mesmas inclinações, as mesmas... tudo de forma idêntica. E por ele ter vivido tudo que nós vivemos e ter vencido
todas as tentações, ter superado, né, tudo que foi colocado diante dele, ter obedecido toda a lei de Deus integralmente, por conta de tudo isso, ele pode nos representar perfeitamente diante de Deus. Ele pode nos representar. O que ele fez em nosso lugar. Então, a nossa salvação e vida eterna depende do que ele fez, do que ele realizou. E isso deve nos levar a um espírito de gratidão, a uma vida de adoração, de consagração. Obviamente, nós não podemos com isso falar, bom, então se está tudo resolvido por Jesus Cristo, então eu não tenho mais qualquer responsabilidade, eu posso viver a vida que eu quiser. Não, isso é um pensamento de alguém que realmente não entendeu o Evangelho, não conhece Deus, não conhece a graça de Deus. Porque aqueles que de fato conhecem o Senhor Jesus Cristo e tomam conhecimento da sua realização, do que Ele fez por nós, então ele passa a ter uma vida de adoração e de retidão como fruto de gratidão ao Senhor. É claro que nós vamos falhar. É claro que nós seremos tentados, continuaremos a ser tentados. E é fato também que em algumas vezes nós vamos cair em tentação. Mas eu creio que até isso, de alguma forma, tem um papel didático de nos mostrar, olha, a salvação não é pela tua capacidade de obedecer, pela tua capacidade de cumprir cabalmente a vontade de Deus. A tua salvação vem por meio de Jesus Cristo. E a gente tem que confiar na graça de Deus, mesmo. Se alguém pensa que está em pé, preste atenção, para que não caia, né? Porque nenhum de nós é super crente que vai conseguir viver de forma perfeita nessa terra. Não, nenhum de nós. Os super crentes, eles não existem. Tá? Então, os que se acham super crentes são, na verdade, hipócritas. Né? Ou, no mínimo, eles têm uma percepção errada, né, dos efeitos do pecado na sua vida. Uma percepção insuficiente. Então, nós precisamos ter consciência que sim, somos tentados e sim, não somos capazes de obedecer plena e perfeitamente a Deus. Mas isto não nos deve levar a viver uma vida dissoluta, entregue às nossas paixões. Não, muito pelo contrário, isso deve nos levar a nos apegar ainda mais a Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele tem que nos representar. Ele tem que ser o nosso representante diante de Deus, porque Ele faz todas as coisas perfeitas, né? Ele fez tudo isso perfeito, então Ele nos representa. Bom, essa foi a leitura de hoje e amanhã então a gente continua, se Deus quiser. Um grande abraço.